Boa noite. Então, o pastor Atos conversou comigo e pediu para me dar meu testemunho. Então, a minha história, começa quando eu tinha 20 anos de idade. Estou com 63, não é difícil fazer as contas, né? Quanto tempo faz? Eu morava perto da igreja do bairro Brasil e meu irmão já frequentava a igreja com a sua família e ele sempre me convidava para ir na igreja e eu não dava muita atenção para ele, né? Eu tinha um trauma, eu tinha uma revolta contra Deus muito grande, porque meu pai faleceu e eu não entendia por que Deus tinha tirado a vida do meu pai. E aí eu era muito revoltada com Deus. E o meu irmão começou a frequentar a igreja com a sua família, se converteu. E ele sempre falava, do evangelho para mim, mas eu não levava a sério. Quando criança, minha mãe me levava muito na igreja adventista, então eu tinha um certo conhecimento. Mas isso era só conhecimento, não é? Mas o que levou mesmo a minha conversão foi que eu estava na minha casa, era passagem de ano, eu trabalhava no Alô Brasil, quem conhece ali, hoje é o Bretas, no final da João Pinheiro, eu trabalhava à noite, eu começava das 2 e ia até às 10. Como era passagem de ano, eu trabalhei e eu subi a pé para casa. E eu tinha comprado 2 garrafas de champanhe. E eu cheguei lá em casa sem as 2 garrafas. Infelizmente, Deus me privou muito do mundo, mas com a bebida eu tinha problema. E o meu irmão acabou o culto lá na passagem de ano, ele foi dormir lá na minha casa, porque eu morava próximo, e eu dei o meu quarto para eles e fui dormir na sala. Aí nós morávamos numa colônia e a nossa casa era a última. E os jovens da igreja do bairro Brasil reuniu e foi fazer uma serenata lá para o meu irmão, para a família do meu irmão. E eles cantaram alguns corinhos e eu sentada na sala, eu estava ouvindo, e quando eles cantaram um que falava muito do Evangelho, que foi no Calvário, Deus tocou no meu coração. E Deus derramou a fé salvadora no meu coração naquele momento. Eu sentada ali na sala e eles nem sabiam que tinha alguém ouvindo. Aí eu já abri a porta, já coloquei eles para dentro, convidei para entrar, eles acharam meio assim, mas entraram. E eu falei para eles, vocês esperam um pouco que eu vou trocar de roupa e vou com vocês. E eu continuei fazendo a serenata com eles durante o resto da madrugada. E nós fomos parar lá na casa da irmã Sônia. Foi a última casa que eles foram fazer a serenata. E era domingo. E aí eles queriam dormir, porque passaram a noite toda, Só que aí eu queria ir para a igreja. Eles tiveram que ir, E chegando lá, um dos jovens falou assim, todo mundo que estava na serenata, vem aqui para frente para fazer um número especial. Eu estava na serenata, eu fui. Aí depois o pastor Demerval chegou em mim e falou assim, olha, eu quero te explicar que aqui a gente tem algumas regras e para participar, para cantar, para ir lá para frente, precisa ser convertido, precisa ter Jesus como Salvador. Aí eu falei, pastor, eu me converti nessa madrugada. Aí ele conversou comigo, e me orientou, e assim eu sentei e assisti a escola dominical e eles anunciaram que ia ter a classe de preparar para batismo. Aí o pastor perguntou quem queria, e eu levantei minha mão. O pastor deixou eu participar, eu fiz o curso preparatório para batismo, me batizei dia 1º de maio de 1982.
Foi o ano que eu me converti, 1982. E de lá para cá, Deus trabalhou muito na minha vida, me usou muito, né, na sua obra, tem me usado, né, e assim, é um prazer, é um privilégio servir a Deus, é uma oportunidade imensa da gente servir a Deus. Nesses anos todos, eu nunca tive assim motivo para não servir ao Senhor, só tive motivo para servir ao Senhor. Eu passei uma crise que eu mudei de igreja e fiquei assim meia sem saber para onde eu ia, porque o pastor saiu, a igreja desestruturou. E aí 2 irmãos me visitaram. Falou assim, vamos lá para a nossa igreja, que lá na nossa igreja está precisando muito de uma pessoa como você. E eu visitei, e a igreja é a Igreja Batista Emanuel. Eu trabalhei lá com o pastor Demerval e a dona Dalva 1 ano. Em 1 ano, Deus me preparou para mim entrar no ministério. Em 1 ano, eu trabalhei com a esposa do pastor, a dona Dalva, e ela, sem saber que eu ia casar com o pastor, eu aprendi muito com ela. Aí, Deus preparou o Jamil, nós chegamos ao noivado, ao casamento, né? E assim foi. E assim veio Raquel e Esther, né? E assim a minha conversão, né? A minha conversão foi a mensagem da cruz realmente ouvida, né? Então Deus usa várias formas de trazer nós à fé, né? E a minha convicção foi genuína, porque eu já comecei a dar fruto do primeiro instante que eu me converti. Então, eu creio muito quando o Espírito Santo de Deus faz a obra, derrama a fé salvadora no coração. É imediato. Imediato você começa a servir ao Senhor. Imediato você começa a ter sede e fome de justiça. Imediato você começa a ter um amor pela obra de Deus muito grande. Assim foi com a minha vida e está sendo, né? Então, entreguei minha vida para Jesus. Passei, né, pelas águas. No curso de batismo eu pude entender muito bem o que Jesus Cristo fez por mim. Então, sem sombra de dúvida, o Evangelho é claro, né? Eu ensino para os meninos lá na sala, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crer que Ele veio, que Ele é o Filho de Deus, que Ele pagou o preço lá na cruz, para que eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Então, a minha conversão foi essa.